Vocês estão felizes? Eu saio, quando eu volto tá tudo mais bonito, olha isso. Primeira vez que eu vou pregar aqui nesse os mais antigos chamavam de púlpito, né? No púlpito. Nesse apoio aqui nessa mesa. Queridos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Pri falou, nós passamos dias na conferência do Poema Conference Curitiba, Sul, na verdade. Depois nós demos uma estendida para Santa Catarina para ministrar na Poema de lá. E foi maravilhoso. E toda vez que nós voltamos. A Priscila já estava queimando aqui. Eu falei, quase que eu deixo ela seguir o barco aqui, que estava uma presença maravilhosa. Mas deixa eu falar algo acrescentando a esse bazar. A Pri falou algumas verdades e eu quero acrescentar outra. Ela falou às vezes para você dar uma olhada e ver o que você já não serve mais, o que você já não está usando mais e trazer. Eu tenho um desafio a você. Tem coisas que são idolatrias dentro da tua casa. Um videogame, uma parada que você gosta muito, um negócio que você está. E às vezes é isso que Deus vai te pedir para você semear. Não que não te faz falta, mas até aquilo que vai te fazer falta. Como um sinal de rendição. Então, fiquem espertos e atentos a ouvir. Tem gente que não vai nem orar para não ouvir. Mas eu lembro, cadê o Dan? O Dan está por aí, ali o Dan. O Dan é um testemunho, queridos. Ele gostava muito de um PlayStation 4, né, Dan, na época. E Deus pediu para ele. Quando ele veio entregar, nem eu acreditei. Eu falei, sério, Dan? Aí ele falou, não fala de novo não, pastor. Brincadeira, falou nisso não. E ele semeou. E aí agora não joga tanto videogame, tá noivo. Olha que maravilha. Deixou de ficar presa a videogame. Nós ainda oramos, porque sentimos que o André vai semear o computador dele lá de jogo. Eu já tô tentando. Fala que a terra não clama, não fala, né? A terra clama. Queridos, isso aí eu já tô tentando fazer. A Paulinha já sabe que não vai, isso não vai, né? Ele tem um computador gamer lá. Aí ora para você ver, Jesus pode falar, irmão. Oh Jesus, eu só tenho o Woody e o Fred. Meus cachorros, ninguém vai querer. Alguém quer? Cadê a preta? Queridos, feliz demais. Hoje é o último dia, o último domingo da nossa série sobre 2 ou mais. E de verdade, isso tem feito uma diferença na nossa igreja. Eu vejo pessoas voltando a queimar por evangelismo, pessoas voltando a queimar por estar juntos, sabendo que Jesus é aquele que é a presença onde nós nos derramaremos. E nós estamos vendo isso em várias mesas. E ontem nós tivemos um jantar de casais maravilhoso. Eu quero aqui parabenizar toda a organização. Foi assim, poderoso, de qualidade. E eu pude ver nas mesas pessoas se conectando e Jesus estava ali. Então foi bênção demais. E nós estamos tentando, querido, tem uma pregação que nós ouvimos nessa conferência, obrigado. Nessa conferência agora que nós tivemos sobre latitude e longitude, sobre quebra de cultura, estabelecendo a cultura do reino. E eu lembro que uma vez, quando nós chegamos aqui no Acre, uma pessoa acreana mesmo, ou acriana, falou para nós que o Acre é um lugar que não tem tanta excelência, eles são mais... E eu falei assim, Priscila, não vamos aceitar isso no nosso coração. Isso é uma mentira que Satanás quer colocar sobre um lugar. E nós vamos olhar com o olhar de Cristo. E a partir disso nós começamos a mergulhar numa excelência. Falamos a cultura do reino sobre o Acre é uma cultura de excelência. São pessoas excelentes. E de verdade, querido, hoje eu fui ali no banheiro. Eu falei, Deus, obrigado.
porque uma igreja entendeu de verdade o que é um padrão de excelência e todo mundo junto. Eu só estou com medo agora do banheiro das mulheres, que tem tanto espelho lá. Já foi no banheiro, mulheres? Nem vai. Eu falei assim, agora que a galera vai levantar. Então, se você passar mais de 5 minutos olhando no espelho, está em pecado, viu? Volta para o culto. É espelho de lado, é espelho de frente, tem muito espelho. Querido, tudo isso com muita excelência, muita excelência. E para que a cultura do reino seja estabelecida neste lugar cada vez mais. E você faz parte disso, então não deixe, querido. Não sei se vocês repararam, nós começamos a trocar todo o forro. Já está trocado todo o forro, mas tem que pintar, tem que colocar iluminação, tem que terminar as pinturas e os acabamentos. Então não deixe de semear nessa boa obra, e juntos nós vamos conseguir. Eu estou feliz demais, feliz demais. E hoje nós terminamos a nossa série 2 ou mais. E em breve, domingo que vem, nós já vamos anunciar, porque já tem aí no forno, já está saindo uma nova série que todas as poemas vão participar. E ela vai ser incrível, incrível, incrível. E vai culminar com nossos 2 anos comemorando aqui junto, como poema. Em 2024 nós nos tornamos poema. E agora nós comemoraremos juntos o aniversário da igreja em agosto. Vai ser uma conferência linda. Já tem alguns pastores confirmados, outros que estão já atrás das passagens para estar conosco. Então prepara aí que você vai receber anjos de Deus, pessoas maravilhosas, e vai ser um tempo incrível. Mas nós temos ainda um domingo para falar sobre 2 ou mais. E esse domingo eu quero trazer algo especial, porque desde a Gabi que começou essa série, eu trouxe, o Wilder trouxe, e foram construindo uma verdade sobre 2 ou mais. E hoje nós fecharemos falando de algumas coisas, e é interessante que os discípulos de Jesus ali entenderam que o 2 ou mais não era o fim das coisas, mas o início delas. É o ponto de partida. O 2 ou mais nunca vai poder ser o fim da igreja, mas o 2 ou mais é o início do envio, é o início daquilo que nós viveremos. Então é sobre isso que eu quero falar, e como nós nos perdemos e como Deus quer nos resgatar disso. E é interessante que, se você ler Atos capítulo 1, você vai ver que eles receberam uma promessa. Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito. E Atos capítulo 3, eles já estavam indo. Então nós recebemos também uma promessa daquilo que Deus quer para esse tempo. Nós fomos marcados pelo Espírito em todos esses dias, na conferência, nas ministrações aqui. E agora é hora de nós entendermos que precisamos carregar essa cultura por Rio Branco todo e por onde nós estivermos. Então não pode parar em nós. O 2 ou mais não é o nosso fim, é o início das coisas que nós viveremos. Amém? Então nós vamos tratar disso aqui. E na minha última ministração eu falei da presença como a base de tudo. Só que tem uma coisa, muita gente olha isso para sentir a presença. Eu quero sentir a presença. E Deus quer que a presença em nós produza propósito. Nós não seremos uma igreja de só sentir Deus. Nós seremos uma igreja que proclamaremos o Deus que nos fez sentir Ele. E isso é muito importante.
Isso é muito importante. O dois ou mais não pode ser um lugar somente que você vai sentir a presença. Uau, que presença maravilhosa, isso é lindo. Mas Deus não derrama a presença dele para te fazer sentir um arrepio ou te fazer falar uau, que lugar gostoso. Logo depois da presença, o envio veio. E eles foram por todo o mundo pregando o evangelho. E queridos, eu sinto de todo o meu coração, e conectando ao que tem sido derramado nas ADOCs, nas reuniões de pastores, que é um tempo poderoso para a igreja voltar a princípios elementares, e um deles é a evangelização. Amém? Que susto, queridos, eu pensei que vocês não queriam isso, não. E como? E hoje eu quero falar de quando Deus derrama a presença, quando Deus faz e começa a queimar no nosso coração. Se nós não nos atentarmos, nós vamos deixar escorrer, e quando chegar em algum momento, nós já não vamos entender mais o princípio e o propósito. Ontem com os casais eu falava sobre o propósito, e eu quero, na mesma unção que Deus tem levado, a mostrar a importância de nós não deixarmos escorrer o propósito pelo qual Deus nos marcou e nos selou. E eu vejo tudo isso que eu falei de Atos 1, 2, 3. A Bíblia mostra que alguns discípulos deixariam de viver porque se perderam no meio do processo. No capítulo 24, a partir do versículo 13, vai contar uma história conhecida dos discípulos retornando para Emaús. Lembram disso? Logo após a crucificação, e no período em que os dias da ressurreição se findaram, 2 dos discípulos voltaram, estavam no caminho de volta àquilo que um dia eles saíram. E quando nós começamos a ler, nós vemos que esses 2 discípulos voltando para casa ou indo para algum lugar de onde talvez eles saíram, começavam a conversar sobre coisas, e havia uma tristeza. Depois você vai ver num dos versículos que eles estavam tristes, e talvez falando: poxa, não era bem o que nós pensávamos. Nós botamos todas as nossas fichas nesse Jesus. Ele falou que iria acontecer, e cadê? E já não sentiam mais a presença dele. E eles estavam ali. E quando eu comecei a lembrar desse texto, Jesus começou a falar ao meu coração: é sobre isso que eu quero que você pregue. Eles começaram na presença, mas em algum momento, pela frustração, pelas dificuldades, por não entender e discernir o tempo, eles estavam num caminho diferente que o caminho da promessa, e fazendo um 2 ou mais, mas já eram 2 ou mais diferentes. 2 discípulos caminhavam em comunhão. 2 discípulos estavam juntos, mas desanimados. 2 discípulos estavam conversando e compartilhando, mas sem esperança. 2 discípulos estavam caminhando juntos, mas sem um destino. E o Espírito Santo falava ao meu coração: Manu, se vocês não se atentarem, corremos o risco de termos 2 ou mais, sem Ele estar ali. Corremos o risco de fazermos as coisas por um protocolo, mas sem a presença dEle.
sem o propósito maior, num outro lugar. Talvez o caminho de Emaús para vocês podem se tornar a frustração. Eu já não faço mais o que faço porque eu queimo na presença de Deus. Eu faço o que faço porque o Wilder e a Thay me pediram para continuar. Porque o Manu e a Pri falaram que precisa e é bom para a igreja. E nós vamos fazendo desanimados, cansados. E agora eu não quero falar só do Dois ou Mais, um grupo ali que era o nosso antigo GC. Eu estou falando para o nosso estilo de vida, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Às vezes nós começamos a fazer, só que já não estamos mais na estrada que nos levava a queimar. Já não estamos mais na estrada que nos levava a um propósito. Nós estamos indo, caminhando para uma estrada que nos leva à antiga vida que nós vivíamos. E não estávamos sozinhos, nós estávamos em um Dois ou Mais. Eu estava fazendo as mesmas coisas, conversando, caminhando junto, compartilhando. Mas o que mudou ali é porque eu estava num Dois ou Mais, ou eu estava vivendo e fazendo numa estrada que me levava ao passado, não que me levava às promessas de Deus. E talvez você não perceba, mas você está regredindo num caminhar se você faz isso sem a presença. Você está indo para mais longe de Jerusalém e mais próximo por aquilo que um dia você viveu. Querido, ninguém acorda e se desvia. Ninguém acorda e volta a cometer as antigas práticas. Ninguém que está queimando no dia, no outro dia vai viver a vida de qualquer maneira. Ninguém faz isso, meus amados. Começa por uma frustração, uma decepção. Começa por uma coisa que não acontece no tempo que nós planejávamos. Começa por algo que venha nos frustrar. Começa por uma palavra mal colocada de alguém para nós. Começa com uma quebra de expectativa. E aí nós olhamos e não vemos mais Jesus presente. E começamos a caminhar mesmo assim. Caminhar por um caminho sem a presença nos leva para mais longe do lugar do propósito. E eles começaram a caminhar. E ali no caminhar, talvez o coração deles começou a externar coisas. Poxa vida, eu coloquei tanta esperança. Eu fui para a igreja e achei que toda a minha vida ia mudar. Mas eu encontrei pessoas lá que nem me cuidaram de mim, nem me deram atenção. Eu nem me sentia pertencente àquele lugar. E você está dando passos para voltar para Emaús. Nossa, eu estava ali tão esperançoso que minha vida ia acontecer. E começaram a perseguição do meu trabalho. E ao invés das bênçãos do Senhor, eu comecei tão bem. E aí eu vou regredindo. Só que o que me chamava a atenção é porque eles estavam em dois. E se eu estiver em dois ou mais, eu posso ter Jesus comigo, desde que a presença seja verdadeira para mim. Mas quando eu já não percebo, eu começo a caminhar. Eu falei já numa pregação. Imagina José e Maria caminhando um dia inteiro, voltando do templo. E Maria provavelmente foi com as irmãs, e elas voltaram falando: olha, você viu lá? Eu vi uma egípcia que estava usando um turbante assim. Você viu a roupa E elas voltaram caminhando na moda ali da época de Jerusalém. E os homens, talvez do outro lado, isso aqui é tudo uma inferência. É o meu fantástico mundo de Bob para ler a Bíblia.
E aí talvez os homens voltando falou: você viu o camelo daquele irmão? 2.0, caminha tantos quilômetros sem tomar água. E aí eles conversando, falando coisas boas, querido, falando coisas boas. Quando de repente Maria fala assim: Jesus, né? Vou lá ver como que ele está. Com certeza está com o pai dele falando dos camelos, falando do time do Egito, da Copa do Mundo, que pegou o time de Israel. E daqui a pouco ela chega ou manda alguém e fala assim: José, você deu comida para Jesus? Aí o homem deve ter falado: mulher, que tenho eu contigo? Você que estava com ele? Não estava. Eu deixei ele ontem. Já faz um dia que nós estamos caminhando. Querido, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Eu falei isso lá em Timbó. Quantas vezes nós vamos caminhando achando que Jesus está e Ele já não está e nós nem percebemos. Porque as distrações tomam conta da nossa vida. Nós podemos caminhar falando dele sem ele estar junto com a gente. Nós podemos caminhar carregando uma Bíblia, com uma camisa dizendo eu sou de Jesus, mas estar tão distraídos com as coisas desse mundo, que nós não mais enxergamos a presença. Então nós temos que voltar. Querido, aqueles dois estavam dois, mas aquele que faz ser o mais, não estava mais com eles. Só que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele não nos abandona. Ele fala assim: ei, vocês estão em dois ou mais. Só que o versículo não acaba aí. Eu tenho que voltar para a mesa de vocês. Eu tenho que voltar para o meio de vocês. Porque senão sem mim nada podeis fazer. Porque senão sem mim vocês vão acabar lá em Emaús, voltando a viver a antiga vida que vocês viviam. E a palavra de Deus diz que eles começam a se aproximar. Jesus começa a se aproximar e eles andando aqui, Jesus chega e cola do lado deles ali e começa a entrar na conversa. Querido, eu me imagino, nossa, como minha mente é fértil, querido, vocês não têm noção. Eu seria o que ia falar: cara, intrometido. Você já teve pessoa assim? Você está conversando alguma coisa e o cara começa a dar: Jesus. Quase que eu falei: e aí? Imagina eles caminhando e falando um monte de coisa. E aí Jesus, ele entra no caminho. Presta atenção nisso, querido. Aleluia. Jesus entra no caminho que estava conduzindo para a distância do propósito. Jesus, ele não te abandonou, queridos. Ele é teu resgatador. E daqui a pouco ele começa a apertar o passo, começa a caminhar do lado deles. E aí ele fala assim, no versículo 15, consegue colocar para mim aqui? Para todo mundo ler, versículo 15. Eu já falei, não? 24, Lucas 24. Eram os bereanos aqui que eu queria saber. Isso. Não, Atos, aí tá Atos, Lucas.
Lucas 24. Eu vou ler aqui. Já. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Sabe o que Deus falou comigo nesse versículo curto? Que nós nunca teremos mérito de nada. A graça nos alcança quando nós estamos sem forças. Nós só precisaremos discernir porque Ele vem. Quando nós estamos cansados, frustrados, caminhando para um lugar distante da presença dEle, de repente Ele chega e começa a caminhar do nosso lado. E Ele começa a caminhar do lado, coloca para mim de novo, do versículo 15, depois do versículo 16. Ele diz assim: mas os olhos deles não foram impedidos de reconhecê-lo. 17. E ele lhes perguntou, sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Olha, duas coisas aqui que nós vamos pegar. Primeira, nem sempre nós enxergaremos o todo de Jesus no meio do caminho. Às vezes nós não estamos preparados para toda a revelação ainda. E Ele se aproxima de nós de um jeito que nós nem vamos percebendo e já vamos sendo abraçados por Ele. E daqui a pouco Ele começa a soltar algumas coisas. Ele fala: o que vocês estão conversando? Aí, olha que interessante. Jesus, Ele queria mostrar para eles, para esses dois discípulos, como estava o coração deles. Porque eles estavam ali compartilhando coisas concernentes ao reino, sem discernir o rei. É muito importante para nós entendermos que Jesus quer nos levar para um lugar além do nosso conhecimento humano. Eles sabiam muito sobre a história. Eles sabiam demais sobre palavras que foram ensinadas. Mas no fundo, eles ainda não tinham a revelação. É por isso que Isaías 6 fala que quando os olhos deles viram Deus assentado num alto e sublime trono, tudo mudou. Querido, nós não podemos mais caminhar por conhecimento humano. Chegou a hora de nós caminharmos por uma revelação divina. Nós não podemos só saber quem é Jesus, nós precisamos discernir a presença dEle. Nós precisamos voltar a entender que Ele está do nosso lado. E talvez no começo Ele vai só nos mostrar o coração através de algumas coisas. Vocês já começaram a perceber como Jesus faz isso ainda, querido? Eu orei em secreto, quero dar um testemunho aqui. Eu não ia poder ir para o Poema Conference, porque a gente estava apertado mesmo de dinheiro, e é muito dinheiro, né? Viajar e 3 pessoas, a gente não tem rede de apoio aqui para deixar o João. Então teria que eu, a Pri e o João viajarmos. E eu falei assim: poxa vida, não vai rolar. Eu queria tanto estar lá, é tão bom para a igreja, porque nós vamos lá, recebemos e depois derramamos aqui. E a igreja em reforma, então eu falei: não dá nem para a igreja nos abençoar. E aí a Priscila chegou para mim e falou assim: amor, por que você não vai? Vai você. Ir uma pessoa, talvez a gente se apertando dê. E aí eu falei: é verdade, tal. Só que eu fui para casa e quando eu fui tomar banho, eu comecei a falar com Jesus assim. Eu falei: Jesus, dessa vez eu não queria ir sem a minha família. Toda vez eu tenho que ir sozinho. E aí eu chego lá, eu tenho que ficar falando para todo mundo que pergunta: cadê a Pri? Cadê a Pri?
Deus, ou eu vou com uma camiseta, estamos apertados, ela não veio. Não queria, de verdade, ir sem a Priscila. E eu tomando banho e falando com Jesus. Queridos, mas assim, no outro dia, uma pessoa me liga e fala assim: pastor, o senhor vai para Curitiba? Eu falei, eu vou? Eu acho que eu vou. Ele falou, porque saiu um dinheiro aqui para mim, eu senti de semear a passagem de vocês. A hora que ele falou de vocês, eu senti o Espírito vindo assim. Aí ele falou assim, mas não é só a tua, é a tua, da Priscila e do João. Ida e volta. Eu falei, vai, Senhor, agora derrama tudo. Hotel também, Senhor. Brincadeira. Às vezes nós não discernimos o todo, porque somos impedidos. Mas Ele começa a se fazer presente. E depois lá na frente nós começamos. Você não sentia um negócio não, enquanto Ele falava? Porque Jesus, Ele vai trabalhando em nós o retorno para a presença dEle. Jesus, Ele vai trabalhando em nós o retorno para nós não vivermos 1, 2 ou mais sem estar queimando por isso. Ele quer nos retornar a esse lugar. Nós não podemos continuar caminhando para um lugar em que a presença dele não é fundamental, em que nós vamos voltar a viver uma antiga vida, uma vida de mediocridade, uma vida de pecado, uma vida não, querido. Ele vai se fazer presente. Talvez nós não vamos entender ele logo de cara, mas daqui a pouco ele vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Esses dias eu já tomei banho e já falei, comecei a cantar, novembro tem conferência em Taubaté. Ele já está ouvindo. Deus está com você no banheiro, viu, meu amigo? Deus está com você no banho. Deus está com você em todo momento. E aí, eles começaram. Quem é você? Você não está, só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E eles começam a falar tudo, contar tudo. Você não soube de Jesus? Aquele que falou que ia acontecer. Ele morreu. Ele falou que ia morrer. Mas ele falou que ia ressuscitar. Se bem que tem até umas mulheres lá que foram e viram que ele não estava lá mais. Agora presta atenção nisso. No versículo 19, põe para mim. E aí nós vamos lendo do 19 ao 24, por favor. Ele falou assim, que coisas essas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não os viram. Segura até aqui. Eles sabiam de toda a história.
Eles falaram assim: nós achávamos que ele era um profeta, um homem de Deus. Nós achávamos que ele era o Redentor. Nós conhecíamos a história. Ele tinha que morrer. E ele tinha que ressuscitar. E pelo que falaram, isso aconteceu. Mas por que então que eles estavam retornando? Porque o conhecimento sem a revelação não nos leva para o propósito. Eu posso conhecer muito, se eu não tiver a revelação de Deus. É por isso que em alguns momentos ele fala: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns profeta, outros Elias, outro Moisés. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, querido, como isso mexe comigo. Porque talvez muitos falaram bastante coisa, mas teve um que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou: e tu és Pedro. Mas a tua revelação não fostes homens que destes, mas o Pai que te revelou. E é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação, não sobre a informação. A informação te faz pedrinha. A revelação coloca a pedra, o alicerce para toda uma igreja. Nós podemos andar com o conhecimento somente de Deus, mas o que vai transformar é quando tivermos a revelação de quem Ele é. É o que vai mudar tudo. Ontem eu falava com os casais. Os 5 pontos do papel do homem, os 7 pontos do papel da mulher, isso tudo nós sabemos. Tem que tratar a mulher bem, tem que tratar o homem bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso tudo nós fazemos, sabemos que temos que fazer. Mas o que vai levar a cumprir ou não cumprir é o quanto do propósito ainda queima dentro de nós. Então nós temos que cultivar a essência que emana o propósito ainda se tornar vivo dentro de nós. E quando Jesus pergunta para ele quais são essas coisas, eles externam isso. E aí Jesus fala no versículo seguinte, no 25. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Pode ir para frente. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Pode ir. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez que ia adiante. Segura aqui. Quando eles falaram o que ia acontecer, Jesus falou: por que vocês não entendem de verdade? Porque vocês são tardios. Deixa eu explicar para vocês. E começa a falar com eles. Como Deus falou comigo através desse detalhe, querido. Uma coisa é você enxergar através dos olhos de alguém. Uma coisa é você ouvir a história contada por alguém. Mas chegou a hora
de você começar a ouvir o que Jesus quer te revelar. Ouvir as palavras vindo dele. Então nós dependemos de YouTube, nós dependemos de pastores, nós dependemos de tantas coisas. E isso vai nos levando a ter uma vida de fast food. Eu quero comer alguma coisa, o que eu preciso? Eu quero uma pizza hoje, pede uma pizza, vem uma pizza. Nós temos que voltar a produzir alimento saudável. Nós precisamos voltar a ouvir o que Jesus pensa do nosso casamento, o que Jesus pensa da minha vida, o que Jesus pensa dos propósitos sobre mim, o que Jesus pensa, porque a palavra dele vai gerar em nós transformação. E ele começou a falar tudo aquilo que eles precisavam ouvir. E aí o versículo diz que chegou o vilarejo deles. Eles iam entrar, Jesus, volta no versículo. Ao aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez com que fosse adiante. Querido, Jesus ameaçou que ia seguir e eles iam ficar. Sabe aquele negócio que o pai fala, tchau, hein? Tô indo embora, para ver se o filho vem atrás. Você vai ficar aí? Tô indo, hein? O pai não vai embora, querido. Mas ele faz que vai. Porque ele quer ver a reação do filho. Depois que eles começaram a ouvir a história sendo dita através da boca do Messias, o coração deles começaram a arder, eles não percebiam nada. E quando ele falou assim, chegou, eu estou indo. A Bíblia fala que eles insistentemente pediram, não se vá, fica conosco. Sabe o que isso quer dizer para nós, queridos? Que importa tanto como reagimos à presença dele. Como você tem reagido à presença dele? Qual é o desejo que você tem pela presença dele? É como se eles falassem, não, essas palavras que nós ouvimos, nós não conseguimos mais ficar. Fica conosco, fica conosco. Ou será que nós não conseguimos ficar na nossa presença e subir uma mensagem de WhatsApp e nós já largamos a presença e começamos a mexer no celular, querido? Quem estiver anotando no celular, fique em paz. Não é indireta para vocês. Mas se subir uma mensagem no WhatsApp, você parar para ver, já está errado. Os irmãos tudo guardando. Queridos, nós trocamos a presença por qualquer coisa e nem percebemos. Aqueles homens falaram, insistiram, fica conosco, por favor. Fica conosco, por favor. Qual é o teu desejo pela presença, queridos? Nós queremos um 2 ou mais, mas será que teremos o 2 ou mais mesmo quando ele não vier? Mesmo quando ele não estiver, nós faremos, e faremos desanimados, faremos sem esperança, faremos. E por que faremos? Faremos porque tem que ser feito, e nós estamos caminhando para Emaús, mas daqui a pouco ele vem, começa a caminhar do nosso lado, começa a trazer o nosso coração de volta, e o nosso coração começa a arder de novo. E quando o nosso coração começa a arder de novo, nós não podemos deixar ele ir, nós temos que insistir para ele ficar. A presença tem que fazer parte da nossa vida, e nós não podemos mais querer viver sem essa presença. Por que vocês não vão embora? Para onde eu irei, Senhor? Para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não quero mais ouvir o que pensam de mim. Eu quero saber o que o Senhor está falando sobre mim. Querido, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É como você fala, já que vocês querem, vou ficar mais um pouquinho.
Só que Jesus, ele vem, ele invade o rolê todo. Ele vem e ele toma conta de todas as coisas. Daqui a pouco era ele que estava servindo a mesa. O jogo virou. O jogo vai virar na tua vida também, querido. Você vai estar no controle das coisas. E quando você vai ver a presença, sentir a presença voltar, daqui a pouco a presença está dominando o teu coração novamente. Daqui a pouco a presença domina o teu 2 ou mais. Daqui a pouco a presença domina a tua família. E quando ele, de um forasteiro caminhando, de um inconveniente caminhando ao lado, quando o coração deles começa a queimar, a presença toma conta e daqui a pouco ele já está servindo a mesa. Versículo 29 diz assim: eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Nós só teremos a revelação de quem Ele é quando participarmos do pão e do vinho à mesa. Nós só teremos quando teologia e unção, palavra e presença, alimento e alegria for entregue por Ele. E a Bíblia fala que os olhos daqueles discípulos foram abertos. Presta atenção, já vou descendo aqui. Os olhos quando ele pega o pão e parte, eles lembram da cruz. Eles lembram do sangue. E quando pão e vinho são revelados, a presença tira as escamas dos olhos. E a Bíblia fala que eles então percebem que Ele tinha ressuscitado. Só que a Bíblia não para aí. A Bíblia fala que no instante em que eles receberam a revelação, Jesus some. Eu falei: ah, Jesus, por que o Senhor sumiu? Porque agora, filho, eles não precisam mais da minha presença física, porque agora eles me carregarão dentro deles. A minha presença estará no coração deles. A minha presença estará por onde eles andarem. Porque agora eles não caminham mais por uma expectativa, por um propósito. Eles caminham por uma revelação. Os olhos foram abertos. E agora, se eu tiver fisicamente ou não, eles me carregarão. E a Bíblia diz que imediatamente eles deixam Emaús e voltam para Jerusalém. É a revelação de Jesus que vai fazer voltar para Jerusalém, deixar o caminho que te leva para o pecado, para o desânimo, tirar desse caminho que te faz voltar às velhas práticas e você voltar a queimar na presença dele. E imediatamente, quando o pão é partido, quando a ceia é servida, imediatamente eles têm uma revelação. E a partir da revelação eles não conseguem ficar mais parados, e eles voltam. E quando eles chegam nesse lugar, ei, 2 ou mais, comecem a anunciar o que viram e ouviram. O que viram e ouviram. Agora não mais por uma informação, mas por uma revelação da presença dele. Se coloque de pé.
Quem manda aqui, querido? Eu quero orar com você. Aleluia.